Graças a Deus, estamos aqui na nossa escola dominical, a escola que te oferece conhecimento bíblico, mas também formação teológica. O nosso PEC, Programa de Educação Cristã Continuado, funciona junto com a EBD, a Escola Bíblica Dominical. E Deus inspirou o nosso pastor, o pastor Samuel, para que você, no domingo pela manhã, em qualquer dia da semana, você junte aí uma classe ou a sua igreja, converse com o seu pastor sobre isso, e você estuda a palavra de Deus, você cresce no conhecimento em Cristo e, ao mesmo tempo, vai legalizando o seu conhecimento religioso. E no final de 12 trimestres, você tem um diploma em teologia básica. E daí para frente, você pode expandir o seu conhecimento teológico. Esse projeto é apoiado pelo CETAD, Seminário Teológico da Assembleia de Deus, aqui de Belém do Pará, pela Faculdade Boas Novas de Manaus, pelo ICI, que é o nosso Instituto por Correspondência. Você pode estudar em casa, através do computador, através dos materiais do seminário do ICI. Então, faça parte dessa grande parceria, junte aí seu filho, esposa, vizinho e vamos estudar a palavra do Senhor Jesus Cristo. Hoje, estamos na lição de número 4, estudando sobre o Espírito Santo. Estou aqui com a minha classe aqui abençoada, já estamos no segundo tópico da nossa lição, falando sobre a personalidade do Espírito Santo. Já estudamos que o Espírito Santo é o nosso Consolador, ele não é uma energia cósmica, ele é o nosso Consolador enviado pelo Pai. Já estudamos que ele é Deus. Alguém tem dúvida aqui que o Espírito Santo é Deus? Não, ele é Deus. E como membro da Trindade, como explicou a Lorena, ele tem os mesmos atributos do Pai e do Filho. E quando falamos da personalidade do Espírito Santo, eu já mencionei que algumas religiões pregam que o Espírito Santo é impessoal, é como uma energia, uma inspiração. Mas a Bíblia diz que isso não é verdade, não. A Bíblia diz que o Espírito Santo é uma pessoa. Quem poderia falar sobre a personalidade do Espírito Santo? Quem poderia me ajudar? Sobre a personalidade do Espírito Santo. Denise? Sim, pastor. O Espírito Santo, ele nos acompanha, né? Todos os dias o Espírito Santo, todo momento, no levantar, no deitar, em tudo que formos fazer. E como diz em Romanos capítulo 8, versículo 27, que está na nossa lição, ele tem mente, portanto, faculdade intelectual. É aquele que sonda os corações, sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Então, o Espírito Santo nos guia. Ele é uma pessoa, ele nos conduz nos nossos atos pessoais, nas atividades, como está na nossa lição, né? Então, em tudo. E ele não é uma mera força impessoal, como está na nossa lição. Ele é capaz de ter, atitudes próprias, no caso de uma pessoa. Isso. Não é isso? Olha, então, não vivemos sem o Espírito Santo para nos conduzir, para nos direcionar. Estamos aqui porque o Espírito Santo nos conduz. É verdade, você está de parabéns, Denise. Olha, inclusive, nós confundimos, muita gente confunde personalidade com corporalidade. Personalidade significa intelecto, emoção e vontade. Isto é, o que constitui uma pessoa? É a sua capacidade de pensar, de raciocinar, é a sua capacidade de sentir emoções e a sua capacidade de expressar sua vontade e seu desejo. Corporalidade é ter um corpo. Vou fazer um exemplo. O cachorro, ele tem corpo, mas ele não é uma pessoa. Não tem personalidade. Então, personalidade não é a mesma coisa que corporalidade. O Espírito Santo, ele não tem um corpo físico. Por quê? Porque ele é espírito, ele é Deus. Pertence ao mundo espiritual, ele é um ser divino, é um ser espiritual, mas ele é uma pessoa, assim como o Pai e assim como Jesus Cristo. E o Espírito Santo, ele tem intelecto, ele tem sentimento e ele tem vontade. Como você citou o caso de Romanos, Paulo dizendo que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. No tópico 2 da nossa lição, nós colocamos aí diversos atos pessoais do Espírito Santo, que demonstram que ele é uma pessoa. O Espírito Santo revela, ele motiva, ele capacita. O Espírito Santo sonda a nossa mente. Esse texto de 1 Coríntios, capítulo 2, verso 10, diz que o Espírito Santo é a única pessoa capaz de conhecer a nossa mente, a nossa intimidade, o nosso íntimo, e ao mesmo tempo conhecer a mente de Deus. E ele faz essa interação entre nós
e Deus. Ele revela os conhecimentos de Deus para a nossa vida. Ele fala, ele chama, que expressa a sua vontade, ele dirige a igreja juntamente com os apóstolos, né? A gente observa o Espírito Santo em Atos 13, pedindo para separar líderes para a sua igreja, como o apóstolo Paulo, como Silas, como Barnabé. Deus atuando na vida da igreja, o Espírito Santo comandando a sua igreja. Hoje muita gente imagina que o dono da igreja é o pastor, que o dono da igreja é o diácono, que o dono da igreja é o bispo, é o apóstolo. Tem gente que gosta desses nomes, né? Existem pastores que dizem, não, a minha igreja, eu controlo a igreja. Papo furado. A igreja de Jesus na terra, ela é liderada pelo Espírito Santo. Jesus é o Senhor da igreja, é o cabeça da igreja, e o líder da igreja na terra é o Espírito Santo, é ele que guia a igreja. Quando o cara começa a se tofar muito e não entender isso, o Espírito Santo o tira e levanta, às vezes, uma pessoa mais humilde para que entenda que o poder é do Espírito Santo e não dele. Não é verdade? Porque Deus não se prende a estruturas, Deus comanda a sua igreja, ele é o Senhor da igreja. O Espírito Santo testifica sobre Jesus. Se você ler João 15, 26, Jesus disse que o Espírito Santo viria para testificar a respeito dele. O Espírito Santo, ele ensina. João 14, 26, o que foi que Jesus disse? Quando vier o Consolador, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará o quê? A verdade. Todas as coisas. O Espírito Santo é o nosso professor, ele é o nosso guia, o que direciona os nossos passos. O Espírito Santo, ele regenera, isto é, ele dá vida. João 3, verso 5 diz, quem não nascer da água e do Espírito não pode herdar, não pode receber o reino de Deus. Então prova esta ação do Espírito Santo como um ser pensante, como um ser que sente e como um ser que tem vontade, que tem volição, que interage e que age. E por último, nós temos os nomes pessoais do Espírito Santo. Não tem como citar aqui na lição, porque o Espírito Santo na Bíblia, ele tem muitos nomes. E os nomes do Espírito Santo geralmente estão associados com seus atributos e com as suas atividades. É um estudo muito lindo. Se você puder, pesquise na Bíblia, pegue uma concordância bíblica e vá estudando todos os nomes do Espírito Santo, né? O primeiro nome, que já conhecemos, é Espírito Santo. Por que é o Espírito Santo? Porque ele é perfeito e ele age na nossa vida para nos santificar. Através do sangue de Jesus, Deus nos considera santos. E através da obra do Espírito Santo, ele trabalha no nosso coração para sermos santos, como o Pai deseja que sejamos. Ele é chamado de Espírito da Verdade, porque ele é o que fala da verdade, ele revela a verdade do Pai. Ele é o Espírito da vida, ele é o Espírito de adoção, ele é o Espírito da promessa, é o Espírito de santidade e é o nosso advogado. Nós temos um advogado no céu, que é Jesus, e temos um advogado na terra, que é o Espírito Santo. Então o crente está mais do que protegido. Quem mexer com o crente mexe com Deus, mexe com Jesus e mexe com o Espírito Santo. Amém? Vamos para o intervalo e a gente já volta falando sobre o ministério do Espírito Santo.